Então, veja, gente, no nosso último encontro, a gente falou aqui sobre a questão do parentesco e da filiação, não é isso? Hoje a gente vai dar continuidade, né, a um assunto que ainda envolve a figura da filiação, que é a questão do reconhecimento dos filhos, tanto dos filhos havidos na constância do casamento, quanto os filhos havidos fora do casamento. Né? Porque o próprio Código Civil ele faz algumas considerações acerca dessa circunstância. Eu achei que Carol já não tinha entrado. Certo? Então, veja. É interessante a gente pensar um pouquinho na figura da figura dos filhos, porque a gente já comentou com vocês aqui na nossa última aula que o Código Civil de 1916 ele fazia uma distinção clara, né, em relação aos filhos que eram havidos dentro do casamento, né? Oi, Paula, e os filhos havidos fora do casamento, né? Então, os filhos que surgiam da relação matrimonial, eles eram considerados como filhos legítimos. E os filhos havidos fora da relação conjugal, eles eram os filhos ilegítimos. Isso tinha uma diferença? Tinha, porque somente aos filhos legítimos era otorgado todos aqueles direitos que a legislação à época concedia, em especial o direito de herança, né? Agora, quando os filhos eram havidos fora da relação conjugal, nós tínhamos duas espécies de filhos, os chamados filhos naturais e os filhos que eram os filhos dentro dos ilegítimos, os filhos naturais e os filhos espúrios, né? Sendo que os filhos naturais eram assim considerados porque os pais, ainda que não fossem casados, não possuíam qualquer tipo de impedimento de natureza matrimonial. Assim sendo, se os pais desejassem se casar, né, em face da inexistência de impedimento, aquele filho que era havido fora do casamento, mas agora os pais casando, esses filhos eram legitimados, ou seja, eles passavam a ter os mesmos direitos que os filhos legítimos. Agora, quando você pensava na figura dos filhos espúrios, que é aquele que comumente a gente chamava de filho bastardo, né, do filho espúrio, esses daí nunca teriam possibilidade nenhuma de receber os mesmos direitos que os filhos havidos dentro do casamento, né? E quem eram os filhos espúrios? Os filhos incestuosos, os filhos adulterinos e os filhos adotivos. Veja que as duas primeiras espécies que nós falamos aqui, de filho incestuoso e o filho adulterino, esses seriam sempre ilegítimos, porque os pais nunca poderiam contrair matrimônio em razão do impedimento que eles possuíam, ou por serem irmãos, ou por já serem casados e terem tido um filho decorrente de um adultério, né? Se lembre que houve uma época que adultério, inclusive, era considerado como crime. Já os filhos adotivos eram assim também considerados como ilegítimos, porque eles não surgiam da relação matrimonial, porque se entendia, inclusive, que os filhos havidos dentro do casamento eram aqueles que eram concebidos da forma normal, né, do sexo entre o pai e a mãe, entre os cônjuges, e que daí gerava a sua descendência, né? Inclusive, não teve uma época quando surgiu a figura do bebê de proveta, né? Havia uma discussão jurídica se aquele bebê de proveta era considerado ou não como pessoa, né? Da mesma forma que você tem a discussão hoje acerca da figura do clone, né? Diga, Tainá. Michel, quando acontecia do homem deixar uma família para constituir outra, no caso, ele teve um filho legítimo, ele foi casado, teve um filho ali, e aí quando ele separava ou ele ia formar outra família, teve um filho lá, o filho anterior deixava de ser Não, legítimo? não, se ele não perdia, ao contrário, o segundo filho do segundo relacionamento é que não tinha direito, porque ele não poderia Mas casar se ele ainda era casado. sim, mas eu digo, porque naquele tempo, nesse código não tinha um divórcio também, né? O divórcio começou a existir a partir de 77. Ah.
Porque Mas aí, se... de qualquer sorte, desde mesmo que tenha havido a figura do divórcio, e se Hum, o pai, hipoteticamente, contraísse novo matrimônio, os dois filhos que ele tivesse eram filhos havidos dentro do casamento, porque você estava falando do casamento civil. Então, você não perde, a pessoa não perderia a qualidade de filho. entendi. Porque quando ele foi concebido, né, vamos dizer assim, era como Estava se na fosse constância do um casamento, ato né? jurídico perfeito, Uhum, entendeu? Era um uhum. ato jurídico perfeito porque quando foi concebido, quando ele nasceu, o casamento era perfeitamente válido, Ok. tá certo? Então, veja, isso fazia essas distinções e o código de... E essa distinção, ela simplesmente acabou com a Constituição de 1988, quando, no seu artigo 227, parágrafo 6º, foi estabelecido o princípio da isonomia filial, né? E essa isonomia filial, ela foi praticamente copiada, no Código Civil, lá no seu artigo 1596, né? Vejam aqui o que diz o artigo 1596 do Código Civil, para vocês verem exatamente como nós temos aqui, 1596. Aqui, os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja, o próprio legislador do Código de 2002, à luz da Constituição, estabeleceu também dentro do seu regulamento civilista a figura da isonomia filial. Então, hoje, atualmente, o que é que nós temos? Filho é filho, independentemente da forma com que o filho surge na vida da pessoa, tá certo? Então, isso é a primeira coisa que nós temos que analisar, porque hoje não se pode fazer qualquer tipo de discriminação filial, mas você ainda tem discussão jurídica acerca da forma do reconhecimento dos filhos, sejam eles havidos dentro do casamento ou havidos fora do casamento, inclusive as consequências que nós temos da discussão da possibilidade ou não de desconstituição desta paternidade, né? Então, veja que quando a gente analisa a figura do reconhecimento dos filhos havidos no casamento, a própria lei, como a gente disse na aula passada, a própria lei cria uma verdade jurídica, né, que a gente chamou naquele momento de verdade presuntiva, com base no artigo 1597 do Código Civil. Veja o seguinte, né? Olhe a situação que nós temos. O legislador de 2002, ao colocar o artigo 1597 dentro do Código Civil, ele praticamente fez um corte e colagem do artigo do Código 16, em especial no que tange aos incisos 1 e 2. Porque os incisos 3, 4 e 5, eles foram uma inovação trazida pelo legislador de 2002, porque aquelas situações dos incisos 3, 4 e 5 do 1597 não existia na época do Código de 16, tá certo? Então veja o seguinte, a gente vai analisar esse artigo, né? Obrigado, Arthur, estou vendo que você está colocando aí para ajudar os colegas os artigos, é bom, tá certo? Muito obrigado. Mas vamos aqui, veja aqui o que ele coloca, né? Veja da forma com que ele coloca aqui. Presumem-se, veja que o próprio legislador já começa assim: presumem-se concebidos na constância do casamento. Veja, antes da gente continuar a leitura e dissecar um pouquinho esse artigo daí, né, nós temos a seguinte situação: essa presunção que o legislador estabelece no artigo 1597 é uma presunção, certo? Relativa, não é uma presunção absoluta, mas ela tem uma terminologia específica, né? Veja o seguinte, essa presunção é chamada de presunção pater est quem juste nuptiae
demonstrando. Veja, olha o que é que nós temos aqui. O nome da presunção do 1597 é essa presunção aqui. Presunção pateris est que in justa núpcia demonstrando. Ou, simplesmente, presunção pateris est. Traduzindo, isso aqui significa dizer, pai é aquele que se apresenta nas justas núpcias, ou que demonstra as justas núpcias. O que são as justas núpcias? O casamento perfeitamente válido. Tá certo? Então, veja no momento que o legislador colocou isso lá no Código de 16 e o de 2002 ele copiou, olhe como ele coloca aqui logo no inciso 1. Presumem-se concebidos na constância do matrimônio, né, do casamento, os filhos. Inciso 1. Nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. 180 dias, aproximadamente 6 meses. Então, se eu sou casado e, pelo menos, depois de 6 meses, uma criança nasce, a presunção é que eu sou o pai desta criança. Tá certo? É uma presunção de que eu sou o pai daquela criança. Posso desconstituir isso? Posso. É possível se houverem situações que comprovam a minha impotência para gerar filhos, né? Se eu for estéril, se eu for infértil, né? Ou se eu sentir, ou eu verificar que aquela criança ela não possui traços genéticos da minha cadeia genética. Então, eu posso lançar mão da investigação aí denegatória de paternidade, que da mesma forma que a ação de investigação de paternidade, a prova principal que se terá é a prova pericial que é feita através do exame de DNA, onde a pessoa vai apresentar o seu material genético, juntamente com o material genético do investigado, né, para poder verificar e se aferir se aquele DNA bate ou não. Se aquele DNA não for compatível, o pai, que pode ter registrado o filho lá, né, ele pode desconstituir esta paternidade nesse sentido, tá certo? Ou então, se houver a comprovação de que ele não possui nenhuma capacidade de gerar filhos. Entenderam, gente, esse inciso 1? Eu preciso da resposta de vocês, que é para a gente ir avançando direitinho aqui. 180 dias pós-nascimento, né? 180 dias pelo menos. Travou. Não pode esquecer. 180 dias pelo menos. Né? Deixa eu ver se melhora aqui. É porque acho que ficou. Tá muito claro o piloto aqui também. Conseguiu ver agora? Não é artigo, não. Artigo 1597. Tá? Então vamos lá. Agora veja o que diz o inciso 2 do 1597. É também concebido, presume-se também concebido na constância do casamento, os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento, né? Então, veja, quando o legislador colocou isso, ele praticamente teve aquele mesmo entendimento que nós já discutimos aqui, quando nós falamos da causa suspensiva do casamento, de que a mulher não devia casar, né? Não podia não, ela não devia casar se ela se encontrasse gestante, porque poderia haver a figura da confusão patrimonial. E veja que o legislador, lá no artigo 1523, ele estabeleceu aquele prazo dos 300 dias, né? Praticamente 10 meses, né? Da mesma forma, o legislador aqui também colocou a mesma situação, os 300 dias, aproximadamente 10 meses, subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, porque existe a presunção de que o casal ainda estava mantendo relações sexuais antes de ter dissolvida a
a sua sociedade conjugal. Então, é uma presunção de que o filho surgiu dentro dessa relação matrimonial. Agora, veja que nós temos algumas situações interessantes aqui, e veja que o próprio legislador ele faz menção aos artigos 1523. Veja aqui, no artigo, na sequência aqui, 1598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do 1523, causa suspensiva, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido. Mas, se nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste, e do segundo, se o nascimento ocorrer após este período, já decorrido o prazo, aqui. A mulher, salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro casamento. Se nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste primeiro marido, né? E do segundo, se o nascimento ocorrer após este período, se já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do 1597. 180 dias aí também, tá certo? Aí veja, olha a continuidade que nós temos aqui. Olha a continuidade. A prova da impotência do cônjuge para gerar à época da concepção e lide a presunção da paternidade. Foi o que nós dissemos. Se ele comprova, se o marido comprova que ele era incapaz de gerar filhos, então ilide essa presunção. Ele não precisaria ingressar com a denegatória de paternidade, porque a denegatória de paternidade é para a situação que o homem ele tem condição de gerar filhos, mas ele desconfia de que aquele filho não é o dele, né? Aí veja aqui, o 1600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade. O fato da mulher dizer que traiu o marido, né, não significa dizer que ele não é o pai, porque existe a presunção de que o marido traído também esteja tendo relações sexuais com a sua esposa, né? 1601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível, né? Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade, tá certo? Então veja que nós temos várias situações aqui interessantes, né? Versando sobre essa figura dos filhos havidos na constância do casamento. Mas tem ainda mais coisa. Olha o que diz aí agora o artigo 1597, o inciso 3, né? Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Gente, aí começam as discussões acerca dessa historinha. Isso foi uma inovação do legislador de 2002, né? Porque não se imaginava, óbvio, no Código de 16, a possibilidade de que houvesse a ciência envolvida na geração homóloga significa dizer que o marido e a mulher, né, daquela relação matrimonial, um dos dois, né, ou os dois, podem ter problemas para a concepção, né? Nós não estamos falando aqui de esterilidade, estamos falando aqui de infertilidade ou condições adversas para a concepção do feto. Então, veja, nessa circunstância, o marido vai numa clínica, junto com a sua esposa, numa clínica de inseminação artificial, entregam os seus materiais genéticos para que haja a fecundação in vitro. E havendo a fecundação in vitro, o óvulo fecundado, né? O óvulo fecundado, ele será colocado
no útero da mulher para que venha a ocorrer a gestação, ou seja, é uma gestação assistida, né, também, ou seja, é uma fecundação assistida. Se torna frágil o quê, Teomira? Com o DNA essa presunção, não é bem assim, porque a gente tem que analisar cada caso. Cada caso é um caso. No inciso 1 e no inciso 2, o DNA não se torna frágil, o DNA é prova cabal, se houver a discussão, entendeu? Agora aqui as outras têm outras situações, tá certo? Então veja, se nessa situação, o que é que vai ocorrer? Mesmo que depois de havido a fecundação in vitro, que você não vai fazer a fecundação apenas pegando um espermatozoide e pegando um óvulo da mulher, né? Vão ser feitos várias tentativas, vários óvulos serão fecundados com o esperma do marido para poder garantir uma segurança maior de possível gestação. Porque pode ser que o primeiro ovo, o zigoto que tenha sido fecundado, que tenha sido implantado no útero da mulher, ele não venha a vingar. Aí não se precisa esperar nova colheita de material genético de esperma e nem do óvulo da mulher para poder se fazer, porque aqueles embriões ali, né, aqueles óvulos já foram fertilizados e estão guardados em criogenia, né? É uma situação que nós temos aí também, e que vai ter reflexo no inciso 4, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas veja, após esta fecundação homóloga, se o marido falecer, aí a presunção de paternidade é a dele, entendeu? Aí você não vai estar levando em consideração a figura dos 300 dias, né? Nem a figura dos 180 dias, porque aí já existe a presunção por conta da fecundação artificial homóloga. Entenderam, gente, essa parte? Beleza? Massa. Agora veja aqui. Olha o que diz o inciso. Agora eu vou pegar aqui logo o gancho que Teomira falou aí também. Porque nessa circunstância, a prova de DNA ela não se fragiliza também, né? Porque é possível, vamos imaginar aqui uma situação excepcionalíssima de que dois casais, o casal A e o casal B. O casal A vai na clínica e fertiliza os seus óvulos, né, o seu material genético. O casal B também na mesma clínica vai e faz a sua fecundação artificial. Só que na hora de fazer a implantação no útero da mulher, existe uma troca. Então veja que nascer filhos para esses casais, né, que são geneticamente diferentes dos seus pais biológicos. Então, se houver essa situação, pode-se lançar mão da investigação de paternidade e da maternidade também, né, justamente com a intenção, né, de responsabilizar a clínica, ou então, se houver a descoberta do casal que tenha sido também fecundado com o óvulo daquele casal, que o juiz autorize a substituição dos filhos, né? Mas isso daí é uma situação excepcional, né? É uma situação totalmente excepcional. Entenderam, gente, essa parte? Então, o DNA também ele pode servir de prova para demonstrar a genética daquela filiação. Aí vem o inciso 4. O inciso 4 ele pode, inclusive, trazer algumas outras discussões jurídicas. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Veja, como eu disse, o material genético que é fecundado, ele é colocado em criogenia, né? Isso justamente para que, se o casal deseje, depois de, 3, 4, 5 anos, deseje ter um outro filho, não precisa passar por todo o procedimento novamente, né, para se chegar à fecundação, porque o óvulo já está ali fecundado e que se coloca justamente a mesma filiação e os pais vão ser os mesmos e vão ser presumidos havidos dentro do casamento. Aí você tem como consequência jurídica a seguinte situação. Vamos imaginar que aí você tem que trabalhar com o inciso 2, com o inciso 3 e o inciso 4. E se depois, vamos pensar na figura da morte, né? O marido morreu.
presume-se concebido na constância do casamento, beleza. O marido morreu e depois da morte do marido, a mulher chega aí e vai na clínica e pede uma nova inseminação porque ela quer ter outro filho do seu falecido marido. Vamos ter uma consequência jurídica aí de natureza hereditária, né, de sucessão. Porque a lei, quando você estiver estudando isso lá em Direito das Sucessões, vai se emprestar um entendimento do artigo 1799, salvo engano, inciso 4 ou parágrafo 4, não estou lembrado agora se é inciso ou parágrafo lá, que diz que o concepturo tem que ser pelo menos nascituro, grosso modo falando, que o concepturo, que é o ser que ainda não foi concebido, ele vem a ser pelo menos nascituro em até 2 anos da morte do autor da herança, né? Isso para fins de direito sucessório. Aqui você pode emprestar o mesmo entendimento. Agora veja, só que esta criança nascida, o pai faleceu e a mulher e a viúva foi e pediu uma nova inseminação e essa inseminação foi feita, continua sendo filho do falecido? Continua. Terá direito hereditário? Aí não mais. Né? Se tiver sido depois de 2 anos, porque você não pode ficar resguardando a herança de forma indefinida para o nascimento de uma criança e não fazer a partilha dos bens entre os entes que são considerados como herdeiros legítimos, né? Como herdeiros legítimos, tá certo? Aí tem a outra situação que aí é que gera um problema jurídico maior. Porque, veja, vamos imaginar que eu tenha a infertilidade e eu vá com a minha esposa numa clínica de inseminação artificial. Emprestamos os nossos materiais genéticos, ela é fecundada e nasce o primeiro filho dentro do nosso casamento, todo mundo feliz, sorridente. Depois de algum tempo, a gente deseja se divorciar. Olha a consequência jurídica que a gente tem. Eu tenho que informar lá para a clínica que a minha esposa não está mais autorizada a utilizar aquele material genético. Aí vem a história, né? Mas o material genético não é apenas do homem, é da mulher também, ela tem direito. Mas ela não poderia, se for o caso, nessa situação vai se criar um problema jurídico enorme, porque se for com base no embrião excedentário, presume-se concebido na constância do casamento, só que o marido agora está divorciado e ele, sendo filho daquele cara divorciado, ele pode ser obrigado, inclusive, a prestar alimentos para aquele filho que nasceu depois do divórcio. Né? Aí vem a aplicabilidade, né, do inciso 2. Né? Mas aí você vai analisar se o casal já estava separado. Entendeu? Aí você passa a ter um embate em relação às questões jurídicas. Né? Porque o marido pode chegar e dizer, olha, eu não autorizei mais ela inseminou. A clínica ela teve responsabilidade porque eu já tinha informado para ela que ela não era para mais ser inseminada, mas ela foi inseminada, mas esse filho geneticamente é meu, não adianta lançar mão do exame de DNA porque vai comprovar a paternidade biológica, mas aí a pergunta é, o marido tem responsabilidade? Dependendo do caso concreto e do entendimento do juiz, pode haver um prejuízo para ele ou não. Davi, tem, meu amigo, agora eu não tenho como te dizer efetivamente qual é a lei, tá certo? Mas tem sim, que é salvo engano, é a lei de segurança genética, né? Aí a gente tem que precisar depois de te dizer, tá certo? Deixa eu até ver aqui se eu tenho essa informação aqui para você. De biossegurança. Tem um projeto de lei. Deixa eu ver aqui. Reprodução assistida, que é biotecnologia de engenharia genética. Deixa eu ver aqui se tem alguma lei. Tem a resolução 2013, de 2013, né, do Conselho Federal de Medicina,
que o objetivo é orientar os profissionais de área médica aos procedimentos de reprodução assistida, né? Mas lei específica, meu amigo, a gente não tem ainda, né? Existem projetos de lei, tem um projeto de lei, entendeu? Deixa eu pegar aqui a questão do biodireito. Tem um projeto de lei, deixa eu ver se eu acho aqui o projeto de lei para te dizer. Risco de eugenia, nascituro. Tem um projeto de lei 1184 de 2003, projeto de lei... Tem alguns projetos de lei que versam sobre isso aqui, entendeu? Mas especificamente uma legislação a gente não tem não, ainda. É porque isso era Estamos tema bastante polêmico, atrasados. até, principalmente naquela época que estava se falando sobre os clones, ficou muito em voga essa questão, né? O pessoal discutindo Exatamente. muito as questões éticas e jurídicas dessa manipulação de embriões e tal. Exatamente. Da época Exatamente. É um negócio... da A ovelha gente Dolly, né? tem projeto desde 97. Oi? Na época que teve aquela clonagem da Dolly, Não entendi. né? A clonagem da ovelha Dolly, aí começou a se discutir muito essa questão, já faz tempo, né? Isso é 97, 98, se não me engano, né? Já desde 97, tem projeto de lei desde 97, que é o Projeto Gente, entendeu? Tem vários, só que o Brasil não avança muito nessas coisas, não. O Brasil deixa algumas coisas que são, às vezes, importantes para você estar discutindo uma lei que altera nome de lei. É um negócio meio complicado aqui no Brasil, né? Mas, enfim, vamos lá. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que está disposta justamente no artigo 1597, logo no inciso, agora no último inciso, que é o inciso 5, né? Vamos a ele aqui. Presumem-se concebidos os filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, veja aí. O que nós temos nessa situação é que o marido ele tem que autorizar a sua esposa a ser inseminada pelo sêmen de uma terceira pessoa, né? A busca do banco de sêmen, a pessoa que fez uma doação anônima, né? E vai haver a fecundação com a autorização do marido. Aí, Mira, a gente tem uma inversão daquele entendimento em razão do DNA, porque se o marido ele autorizou a sua esposa a ser inseminada pelo sêmen de uma terceira pessoa, ele tem a consciência de que o filho não vai ser dele. Então não adianta ele lançar mão de DNA aí, porque a genética nunca vai bater. Então ele vai dizer, agora que eu me separei da minha mulher, vou entrar com a negatória de paternidade porque o filho é só dela. Negativo. Essa paternidade daí, com base no inciso 5 do 1597, é uma presunção absoluta. Ocorre que a única possibilidade, aí é uma questão, a exceção da exceção da exceção, né, do camarada chegar e comprovar primeiro que aquela autorização ela foi concedida mediante fraude. Ele foi coagido a assinar a autorização, ele foi induzido ao erro, né? A mulher aproveitou de um momento de não discernimento total dele, fazendo com que ele assinasse a autorização. Então, se ele primeiro, para que haja desconstituição da paternidade, ele primeiro tem que provar que a autorização dele não foi obtida de livre e espontânea vontade. Tá certo? Aí é a única hipótese que se tem de você desconstituir essa paternidade com base no 1597, inciso 5. Entenderam, gente, essa parte? Beleza. Tá? Então, veja, o que nós temos aqui, inclusive, dos filhos havidos no casamento, nós temos essa presunção, né? E a figura do registro de filhos. Tem uma coisa interessante aqui, né? Que entendia-se, né? E aqui se entende, de uma certa forma aqui, com base no artigo 1604, vamos pegar aqui, artigo 1604, olha o que diz aqui. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de registro, que a gente
está falando aqui agora, né? Aí, veja o que nós temos a seguinte situação aqui, que a mãe, antigamente, ela não poderia registrar o filho sozinha, né? E o pai poderia ingressar com uma ação negatória, né, para desconstituir o registro, né? E o pai não poderia negar a paternidade. Tá? Veja o seguinte, o pai não poderia também negar a paternidade se ele se encontrasse na chamada posse do estado de filho, né? Ou seja, a posse do estado de filho, inclusive, é também utilizada hoje para que haja o reconhecimento da filiação socioafetiva. Ou seja, o pai trata a criança como se filho seu fosse, a tractácio. O pai e os filhos são reconhecidos, né? São reconhecidos como pais e filhos no seio da sociedade, e existe também a nominácio, porque o filho também utilizava o nome do pai, ou o pai autoriza o uso do seu nome para fins de reconhecimento dessa paternidade. Isso é o que a gente chama de posse de estado de filho, tá certo? Agora, a gente tem hoje umas situações bem interessantes quando a gente fala de reconhecimento de filho havido fora do casamento, né? Porque dentro do casamento estamos trabalhando praticamente com o artigo 1597 do Código Civil, tá certo? Que é a presunção jurídica, a verdade jurídica, de que o filho nasce dentro do casamento. Aí veja que a gente pode ter uma situação bem interessante, né? Que versa sobre uma discussão de uma certa atecnia do legislador nesse artigo 1597. Porque, veja, olha o que o legislador colocou no caput do 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento. Ele não fala concebidos na constância da união estável. Até porque a união estável, a gente tem aquela discussãozinha, né, de que a gente não tem possibilidade nenhuma de dizer quando se iniciou a união estável. Então, o legislador houve uma tecnia dele ou ele deixou de propósito a união estável de fora? Entendeu? Eu entendo que ele deixou de propósito, né? Porque ele está falando única e exclusivamente da segurança jurídica do instituto do matrimônio. Ele não quis colocar esta segurança para a união estável em razão da informalidade, vamos dizer assim, né, entre aspas, essa informalidade da família constituída decorrente da união estável. Beleza? Tranquilo? Michel, uma pergunta. Mas se essa união estável for registrada, ela também permanece na mesma situação? Porque aí eu percebo uma certa tecnia, porque o casal teve a iniciativa de formalizar a união estável, né? Sim, mas aí não é uma tecnia. Aí a pessoa ela tem como comprovar, porque você pode fazer o reconhecimento voluntário e você não trabalharia com a presunção. Entendeu? Porque você vai estar trabalhando com o filho havido fora do casamento. União estável não é casamento, se lembre disso. Correto. Beleza? Então vamos lá. Agora veja o que nós temos aqui. Quando a gente fala de reconhecimento de filho havido fora do casamento, nós temos 3 formas de reconhecer o filho havido fora do casamento. O reconhecimento voluntário, um reconhecimento administrativo e um reconhecimento judicial. Olhe o que diz aqui o artigo 1607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. Aí você tem o reconhecimento voluntário clássico, né? Que o pai, inclusive, ele vai no cartório, né? Porque quando a gente fala aqui de reconhecimento voluntário, existem 5 formas de se haver o reconhecimento voluntário. Ou pelo registro no civil, ou por testamento, ou por escritura pública, por uma declaração particular autêntica, ou ainda por uma declaração judicial em qualquer processo. A gente vai trabalhar com essas hipóteses aqui. Então, mas nessa primeira hipótese do 1597, do 1607, diz: o filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta
ou separadamente, né? E veja que o artigo 1609 ele traz uma informação que é extremamente importante para a gente. Ele coloca aqui: o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, ele é irrevogável, né? Ou seja, como ele está falando aqui de reconhecimento voluntário, este reconhecimento voluntário, ele não pode ser revogado por mais que você ingresse com a ação denegatória de paternidade. Se você fez o reconhecimento de forma voluntária, você não tem como desconstituir esta paternidade. Tá certo? Então, veja, ele coloca aqui, o próprio 1609 estabelece que ele é revogável e será feito pelo registro do nascimento, um registro civil, por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório, por testamento, por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que contém. Então, veja, quando a gente está falando aqui da figura desse reconhecimento de filho havido fora do casamento, primeiro reconhecimento, que é o reconhecimento voluntário, né? Primeiro, registro civil. O pai, ele vai ao cartório e registra o filho. Tá certo? Agora, se o filho for maior, aí você tem que analisar a seguinte situação estabelecida aqui do 1612. 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguem à maioridade ou à emancipação. Então, se o filho é menor, o pai pode ir e registrar o filho, mesmo sem o consentimento dele. Menor. Mas esse filho ele tem o direito de impugnar em 4 anos esse reconhecimento. Agora, se o filho for maior, se eu quiser reconhecer uma pessoa com mais de 18 anos ou emancipado, 1614. 1614, Delmar. Então, aí eu só posso registrar o filho maior se ele me autorizar, se ele consentir no reconhecimento. Eu posso até reconhecer de forma no testamento, sem o consentimento dele. Mas aí cabe a ele aceitar ou não a herança, né, através do princípio do Instituto da Renúncia, que a gente vai estudar isso no semestre que vem. Tá certo? Agora veja que a outra hipótese que a gente tem. Testamento. Significa dizer que eu posso fazer um testamento e reconhecer um filho como ato de última vontade minha. Entendeu? Ou um ato de última vontade. Né? Eu posso fazer um testamento único e exclusivamente para reconhecer um filho. Não tem problema nenhum. Eu não preciso fazer testamento apenas para dividir patrimônio. Né? Eu posso fazer o testamento para reconhecer. Né? Eu posso fazer um documento, eu ir no cartório e, através de escritura pública, eu também fazer o reconhecimento do meu filho. E essa escritura pública será registrada lá, guardada, arquivada no registro público, né, no cartório, para poder dar segurança jurídica às circunstâncias decorrentes da filiação. Ou eu posso, através de um documento particular autêntico, ou seja, autenticado, e eu vou autenticar isso no cartório também, né? Eu também posso reconhecer numa folha de papel aqui, eu posso pegar uma folha de caderno aqui e dizer que reconheço o fulano de tal como meu filho, levo para o cartório, reconheço a minha firma, aquilo tem validade jurídica, porque aquele reconhecimento, inclusive, pode ficar arquivado também. Eu posso pedir que seja arquivado aquele documento no tabelionato de notas, né? Ou então, eu posso estar em qualquer processo, pedir a palavra para o juiz e reconhecer um filho, né, em qualquer declaração, em qualquer processo. Eu posso estar até num processo trabalhista e virar para o juiz, pedir para o meu advogado, para ele pedir a ordem, para que o juiz, a palavra de ordem, para que o juiz me autorize a falar. Eu reconheço aquele filho meu, né, de forma voluntária num processo trabalhista, aquilo fica consignado em ata, tem validade jurídica porque o juiz é o Estado. Entendeu? Então é possível se fazer isso também. Tá certo? Estabelecido aqui no artigo 1614. Beleza, gente? Entenderam essa parte? E a gente aí agora ainda poderia acrescentar
poderia acrescentar, ainda que não esteja no código, mas a gente poderia fazer esse acréscimo, um acréscimo a este reconhecimento de um filho havido fora do casamento, a figura do reconhecimento da paternidade socioafetiva, que nós já discutimos na última aula aqui, né? Eu me caso com uma mulher que tem um filho, eu tenho a posse do estado de filho, né? Porque eu trato ele como meu filho, ele me trata como pai, a sociedade nos reconhece como tal, eu quero dar meu nome a ele, eu entro com a investigação de paternidade socioafetiva, apresento testemunhas, o juiz reconhece isso, eu estou reconhecendo de forma voluntária, mas através de um processo judicial específico, que é a ação de investigação de paternidade socioafetiva. Né? Por que é que eu não coloco isso lá no reconhecimento judicial propriamente dito? Né? Como terceira hipótese? Porque aquele dali ele vai precisar de uma investigação de paternidade, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Beleza? Aí vem o reconhecimento administrativo. No reconhecimento administrativo, o que é que ocorre? A mãe, ela vai no cartório, registra a criança e ela aponta o nome do pai, ou do suposto pai, né? Esse processo vai ser encaminhado ao juiz corregedor, né? O juiz vai chamar o suposto pai, vai intimar o suposto pai para que ele compareça no prazo de 30 dias. Né? O que é que ocorre? Se o suposto pai comparecer em juízo, ele pode reconhecer ou não. Se ele reconhece, beleza, o juiz toma termo aquele reconhecimento e determina que o cartório faça a verbação acrescentando o nome do pai ao registro da criança. Mas se o pai não reconhecer, ele se negar a reconhecer administrativamente ou não comparecer no prazo que foi estipulado, o juiz encaminha o processo para o Ministério Público, para que o Ministério Público promova a ação de investigação de paternidade. Tá certo? E aí a gente sai do reconhecimento administrativo e entra na figura do reconhecimento judicial. Por quê? No reconhecimento judicial, como nós estamos falando aqui, não seria o reconhecimento voluntário da socioafetividade, como nós falamos há poucos instantes, mas sim naquela situação em que a criança ingressa com ação contra o seu pai através da sua mãe, que é a sua representante legal. Então, ela vai instar, ou o Ministério Público pode entrar também, né? Se é a mãe que entra em nome do filho, o Ministério Público funciona na função de custos legis. Se é o Ministério Público que ingressa com a ação, o Ministério Público é a parte interessada na realização daquela investigação de paternidade. E aí sim, essa investigação de paternidade, a prova principal a ser produzida é a prova pericial. E aí mira o DNA, ele tem função específica e primordial. Porque o que é que ocorre? O pai, citado no processo de investigação de paternidade, o juiz vai dizer para ele, meu amigo, fulana de tal aqui ingressou com ação, dizendo que você é o pai do filho dela e que você não quis reconhecer voluntariamente. O camarada pode chegar e dizer, mas eu não sou o pai. O juiz, beleza, vamos dirimir essa dúvida, apresente seu material genético. Pronto. Aí o camarada ele vai ter aquelas duas opçõezinhas, né? Ele pode chegar e comprovar para o juiz que ele não pode ter filho, né? Ele não pode ter filho por conta da sua esterilidade ou da sua infertilidade. Aí, se ele comprovar isso e o juiz ficar convencido de que aquela prova, né, de que ele já era infértil, que ele já não gerava filhos à época da concepção, o juiz vai extinguir o processo e vai mandar que a mãe procure o pai verdadeiro, né? Mas aí o juiz pode chegar, esqueça essa parte agora, vamos adiante. O juiz ele pode chegar e virar para o camarada e dizer, meu amigo, ela está dizendo que você é o pai, apresente seu material genético. O camarada ele pode chegar e dizer, não vou apresentar. Porque ele não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Mas aí, nessa situação, o que é que ocorre? O juiz, ele vai, tudo bem, se você não vai apresentar o seu material genético, eu vou presumir que você é o pai. Eu estou presumindo que você está negando o seu material genético apenas para postergar essa paternidade. Peraí, no caso de um menor engravidar uma pessoa, reconhecimento, não tem problema nenhum, ele vai apresentar, mas ele vai ter assistência legal, sem problema nenhum, Arlete, sem problema nenhum. Entendeu? Porque é um processo civil, não é um processo penal, entendeu? Mas óbvio que ele precisa da assistência
da assistência ou da representação legal. Tá certo? Então, veja, se o pai nega a entrega do material genético, o juiz simplesmente presume que ele é o pai. Aí, como é que ele sai dessa presunção? Ou apresentando material genético, que pode confirmar ou não, ou ele apresentando a sua incapacidade de gerar filhos. Mas ele apresentou material genético e confirmou, ele vai ter que reconhecer. E aí deixa de ser a vontade da pessoa, por mais que ele chegue e diga, eu não quero reconhecer, o juiz vai dizer para ele, meu amigo, isso aqui é um ato jurídico em sentido estrito. Você querendo ou não, participa, Davi. Ou como a pessoa, ou como ingressante da ação, ou como custos legis. Menor envolvido sempre tem Ministério Público, tá certo? Aí, por mais que o pai não queira assumir a paternidade, o juiz vai mandar fazer a verbação e aquela criança vai ser filho dele para todos os efeitos jurídicos. Porque, veja, gente, uma coisa é você estar discutindo a paternidade para você tá falando questões de afeto. Aqui a gente está sendo um tanto quanto técnico no momento em que você fala da paternidade, da questão da filiação, né? O homem ou a mulher, ninguém é obrigado a gostar de outra pessoa, entendeu? Então, o pai ele pode assumir a sua responsabilidade na qualidade de genitor, né? Porque ele foi obrigado por uma decisão judicial e ele vai ter que assumir as suas responsabilidades. E se ele descumprir, ele pode ser sancionado, né? Por conta de uma ação de alimentos que ele tem que pagar, efetivamente. Né? Mas nada obriga uma pessoa a gostar do outro. Né? Aí você começam as discussões jurídicas acerca de abandono afetivo e que não sei o que, aquela coisa toda, né? Então, essas situações, elas têm várias situações, várias coisas envolvidas na figura da filiação. Né? Hoje, na turma da manhã, a gente teve uma discussão bem interessante, né? Porque quando a gente começou a conversar sobre essa figura da questão do afeto, né? Porque teve um aluno que perguntou, professor, mas se o pai ele é obrigado pelo juiz a reconhecer o filho, né? E ele reconhece porque o juiz mandou reconhecer, e ele não dá afeto a esta criança poderia ingressar com ação no futuro de abandono afetivo? Eu falei, isso aí vai depender muita coisa. Porque, primeira coisa, você começa a discutir algumas situações. Você só pode abandonar ou considerar que foi abandonado se você já pertenceu ou já teve um pertencimento a alguém. Né? Então, não houve um abandono. Né? Se o pai nunca teve contato com a criança, não houve abandono. Entendeu? Não houve, na verdade, qualquer tipo de relação entre as pessoas. Mas é discutível. Isso você vai bater boca, né? Você vai ingressar com ação, uma ação reparatória, de reparação de dano moral, qualquer coisa desse tipo. Entendeu? Agora, quando existe essa situação na qual está envolvido a possibilidade de comprovação de nascimento de um filho, eu sempre digo o seguinte, que primeiro, filho é uma bênção, né? Mas aí, sem também adentrar em celeumas de natureza religiosa, que não é o caso, eu não vou discutir isso aqui com ninguém, eu disse para os alunos da turma da manhã que eu tenho um pensamento muito, muito claro em relação à questão de filiação. Mas não é todo mundo que concorda comigo, e ninguém é obrigado a concordar, porque eu estou emitindo uma opinião enquanto estudioso do direito de família, né, e profissional na área há vários anos, né? Mas, como professor, não quero ser aqui neste momento como formador de opinião de ninguém. Não quero que ninguém mude o seu pensamento, né? Muda quem quiser. Mas eu sempre digo o seguinte, que filho, ele não pode ser responsabilizado pelos atos dos seus pais. Não estou falando de atos jurídicos fora de ato ilícito, nada disso. Estou falando relação paterno ou materno filial, né? Qual é a responsabilidade que o filho tem de os pais terem sido irresponsáveis, né, na gestação, né, ou no surgimento dele como filho? Aí eu chego e digo o seguinte, né? Eu não sei se vocês vão entender quando eu digo a seguinte situação. Eu entendo, Michel, entendo que a responsabilidade para a gestação, presta atenção,
a responsabilidade para a gestação é da mulher. Responsabilidade com o filho são dos dois. Por que que eu digo isso? Você está jogando a responsabilidade toda para a mulher? Não, não é isso que eu veja. De uma certa forma estou, porque ela é que vai garantir a existência ou não de uma gestação. Porque mesmo que o camarada ele tenha tido relação sexual com ela usando preservativo, às vezes acontece, né, de o preservativo se romper. Mas se a mulher não quiser ter filho, aí ela tem outras possibilidades, né, sem adentrar na figura da religiosidade. Ela tem outras possibilidades de estar se prevenindo de uma gravidez indesejada. Então, vai tomar uma bomba hormonal, se for a pílula do dia seguinte, ou ela já vinha tomando pílula anticoncepcional, ou a injeção anticoncepcional, ou até está utilizando também a figura do diafragma. Né? Mas por que eu digo que é a responsabilidade? Porque vamos imaginar que eu tenha tido uma relação sexual com a mulher, ela tenha, até colocando que eu tenha usado preservativo, o preservativo tenha estourado. E ela está no período fértil dela. Aí eu vou dizer, poxa, então tome a pílula do dia seguinte. Não, eu não vou tomar não, porque isso é contra a minha religião. Beleza, o que é que eu posso fazer? Eu não posso obrigar ela a abortar. Até porque o aborto seria crime. Né? Induzir alguém a fazer o aborto seria um crime. Né? Mas veja que a responsabilidade é dela de gestar. Mas se ela quiser levar a gravidez adiante e ficar comprovadamente que eu sou o pai no futuro, eu vou ter que assumir toda a minha responsabilidade de pai. Porque se eu não me responsabilizar de livre e espontânea vontade, vão me responsabilizar através de uma decisão judicial. Entenderam? Então, quando a gente fala isso, que eu falo que a responsabilidade da gestação é da mulher, não é desmerecendo mulher, ou dizer que a mulher sempre está querendo criar problema para o homem, nada disso. Mas ela tem a responsabilidade pela gestação, até porque tudo bem, é o corpo dela, ela que vai saber das mudanças e ela vai saber também das consequências que ela vai enfrentar caso o camarada chegue lá e depois diga, vem cá, minha filha, procure o pai. Por que que eu fui o sorteado do momento? Entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro, porque eu sou mais isso, porque eu sou mais aquilo, porque eu sou mais aquilo outro. Não vai ser inócua essa discussão, porque se ela ingressar com investigação de paternidade e ele for instado a apresentar o seu material genético, pode-se comprovar que ele é o pai, e ele sendo comprovado como pai, ele vai ter que assumir toda a sua responsabilidade. Entenderam, gente? Entendi. Beleza? Tranquilo? Beleza. A gente está até com o assunto bem adiantado, faltando um pouco o assunto para a gente encerrar nossa ementa, então eu vou deixar para falar de efeito de parentesco para depois da prova, porque na próxima aula a gente vai utilizar para poder tirar as dúvidas de vocês.